Querido, o tempo é seu. Tá ok, muito obrigada. Então, deixa eu ligar minha câmera. Ver se vocês estão me vendo. Estão me vendo? Tá tudo Sim, bem aí? Sim, tá Então, tá ótimo. linda. tô vendo. Muito Tá, obrigada. tá muito linda. Vendo? Obrigada. Obrigada mesmo, a bondade é sua. Mas muito obrigada. Bom, boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. É uma grande honra para mim, né, poder estar compartilhando essa aula com vocês. Agradeço às administradoras do grupo pelo convite, pela oportunidade. E eu sempre digo que quando a gente dá uma aula, a gente aprende muito mais do que a gente pode, às vezes, deixar de mensagem, mas que a gente possa deixar, pelo menos, uma mensagem boa, né? Uma mensagem edificante para cada um. Pois bem, hoje nós vamos falar, como vocês viram aí, viram na chamada para a aula, nós vamos falar sobre a felicidade. Alguém quer me falar o que é felicidade? Alguém gostaria de compartilhar? Felicidade é uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está bem consigo mesmo, como eu. Eu estou sempre feliz. Isso, que maravilha, é isso mesmo, irmã, é isso aí, tem que estar bem feliz consigo mesmo, sempre. Em primeiro lugar, a gente tem que estar bem com a gente, né? Nós temos que estar bem, em primeiro lugar, é a gente estar bem com a gente, está bem. Tá, obrigada, irmã Odina. Eu tive fazendo uma pesquisa e achei, assim, mais ou menos o que a irmã falou, talvez algumas coisinhas a mais, enfim, uma síntese do que é a felicidade, o que é para o mundo, né, um sentido de felicidade. Então, diz lá, é um estado de bem-estar e satisfação caracterizados por sentimentos positivos, como a irmã falou, que ela está sempre alegre, alegria, prazer e contentamento. Essa é uma síntese, né, um resumo do que é a felicidade, do que falam e contam que é a felicidade, né? Que é um estado de espírito, é um estado de bem-estar, né, e satisfação. E você, nesse estado, você tem sentimentos positivos, né, como alegria, prazer, contentamento. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho do evangelho para a felicidade. Todos nós aprendemos na igreja, aprendemos nos estudos, que a verdadeira felicidade ela está na vida vindoura, né? Aqui na Terra é um tempo que nós vamos estar nos preparando, nós vamos ter, sim, sentimentos bons, nós vamos sentir alegria, nós vamos sentir felicidade, mas aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho do evangelho para a felicidade. E essa aula que eu estou compartilhando com vocês é de um discurso do elder Jeffrey R. Holland, que é do Coro dos 12 Apóstolos. Ele fez esse discurso em setembro de 2014, então aí quase 11 anos, né? E era um discurso que ele deu, ele proferiu uma devocional na Universidade de Brigham Young, né, lá em Idaho, em 23 de setembro de 2014. Né? Então, ele começa dizendo: Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém se achega à verdadeira felicidade exceto por ele. Olha que lindo. Ele já começa nos ensinando, né, que a verdadeira felicidade realmente é Jesus Cristo. Ele é um caminho para a felicidade, né? Nós não podemos nos sentirmos felizes quando a gente não se achega a ele, a gente não está sintonizado com o Senhor. Então ele ensina para a gente. E ele começa dizendo assim, que estou certo que vocês já ouviram muitas vezes a declaração feita certa vez pelo profeta Joseph Smith, né? Onde ele dizia: a felicidade é o objetivo e o propósito de nossa existência e será também o seu fim, se buscarmos a senda que a ele conduz. Né? E a respeito dessa busca digna da felicidade, que desejo falar hoje. O Elder está dizendo isso, né? O Elder Jeffrey. Observem que eu disse a busca da felicidade, não necessariamente a felicidade em si. Ou seja,
ele está dizendo sobre a busca, sobre buscarmos a felicidade, e não dela em si. Ele diz assim, lembre-se da maneira como o profeta Joseph se expressou. Ele falou sobre o caminho que conduz à felicidade como a chave para o cumprimento dessa meta. Ele já começa ensinando. Não se trata de uma busca nova. Esse tem sido o objetivo fundamental da humanidade ao longo das eras. Uma das maiores mentes intelectuais que o mundo ocidental já conheceu disse certa vez que a felicidade é o significado e o propósito da vida, o supremo objetivo e finalidade da existência humana. Quem falou isso aqui, quem proferiu isso que eu acabei de ler, foi Aristóteles, né? E quem foi Aristóteles? Ele foi um dos maiores pensadores, né? Os pensadores gregos, que todo mundo já ouviu falar de Aristóteles, né? Então, mas ele diz assim, mas notem como essa antiga afirmação se alinha com a do profeta Joseph Smith, quase palavra por palavra. Na abertura da Declaração de Independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que foi o que escreveu, ele imortalizou nossos anseios, tanto pessoais como políticos, ao vincular permanentemente, pelo menos nos Estados Unidos, os 3 grandes direitos inalienáveis da vida, que é a liberdade, né, vida, liberdade e busca da felicidade. Então, o que Thomas Jefferson, quando ele escreveu, né, que foi o que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele realmente ele se aproxima muito do que Aristóteles e o profeta Joseph Smith nos ensinou sobre a felicidade, né? Então, como é que buscamos a felicidade, principalmente quando somos jovens, inexperientes, talvez um pouco temerosos com a vida diante de nós, com uma montanha desafiadora a ser escalada? Aí ele diz assim, bem, uma coisa sabemos com certeza, a felicidade não é coisa fácil de se alcançar correndo na direção dela. Ela costuma ser demasiada ilusória, efêmera, né, que não é muito real, e sutil. Se vocês ainda não descobriram, vão saber nos próximos anos que, isso ele falou em 2014, na maioria das vezes, felicidade chega a nós quando menos esperamos, quando estamos ocupados fazendo outra coisa. A felicidade é quase sempre um subproduto de alguma outra realização. De fato, ninguém vive 24 horas todos os dias feliz. Nós temos desafios, né? E nesses desafios, nós não vivemos eternamente todos os dias só focados em buscar a felicidade. Claro que todos nós queremos a felicidade. Quem não quer viver feliz? Só que nós temos desafios, né? A gente, principalmente quando é jovem, para jovem tudo é fácil. O jovem costuma achar tudo fácil e a felicidade também, ele acha que vem fácil. E a felicidade não é uma coisa que a gente vai planejar. Ela é como ele próprio diz, ela é um subproduto, quer dizer, às vezes você está numa situação que quem de nós, muitas vezes, não se sentiu feliz sem até saber por quê. Né? Muitas vezes é um sentimento que vem e a gente fala, nossa, hoje eu estou tão feliz, nossa, o que está acontecendo? Né? A gente não está em busca demasiado da felicidade, mas ela existe. Então, às vezes, ela pode vir de uma maneira tão simples, sem que a gente esteja tentando fazer coisas para encontrar essa felicidade. Né? A felicidade, ela vem, é um sentimento, ela vem do espírito. Então, quando nós estamos bem com o nosso espírito, nós estamos em paz, a gente às vezes sente felicidade que a gente nem sabe por que a gente está sentindo. Ou às vezes a gente sente felicidade, sentimentos, por coisas assim que até as pessoas até falam, nossa, mas é tão simples, a pessoa está tão feliz por isso. Sim, a felicidade não tem que existir por causa de coisas muito grandes. Ela não tem que existir porque você conquistou alguma coisa, quando você conquista, você sente, mas não é só por isso. A felicidade é um estado de espírito. E quando a gente está mais próximo ao Senhor, a gente se aproxima mais de Jesus Cristo e do Pai Celestial, com certeza o nosso coração, o nosso espírito se abre e
essa sintonia vai nos ajudar a termos o sentimento de felicidade. Entende assim? Então, como é que buscamos a felicidade? Né? Ele resume para nós. A gente não vai ter uma receita pronta da felicidade. É o que eu disse, quando a gente está em sintonia, a gente está com o nosso espírito tranquilo, em paz, nós nos achegamos ao Senhor, a nossa tendência é sentirmos felicidade, às vezes por coisas que aí fora o mundo pode achar até pequena, mas para a gente é um tudo, é um estado de espírito, né? Ele disse assim que Henry David Thoreau, um dos escritores favoritos do Elder, desde os tempos de faculdade, ele declarou: a felicidade é como uma borboleta. Quanto mais você persegue, mais você perseguir uma borboleta, mais ela se esquiva, mais ela foge. Tenta pegar uma borboleta para ver, ela voa para cá, voa para lá. Mas se você passa a prestar atenção em outras coisas, você não para de correr atrás dela, ela, de repente, ela pode se aproximar e pousar no seu ombro. Você fala, nossa, eu corri tanto atrás da borboleta, ela não queria, e agora, de repente, ela sentou aqui no meu ombro, de repente senta na cabeça, né? E esse é um daqueles grandes contrastes do evangelho, que muitas vezes parecem não ser claros, né? Tais como, os últimos serão os primeiros, né? A gente já não ouviu isso muitas vezes, e isso aqui é bíblico, está lá em Mateus 19:30, Doutrina e Convênios também, 29:30. E tem outro que diz, e perder a sua vida para encontrá-la. Perder minha vida para encontrar? Como assim? É o evangelho que vai nos ensinar. Isso aqui está em Mateus 16:25. O evangelho ele é repleto desses contrastes e dessas até, entre aspas, ironias. Né? E daí, o Helder disse assim, que ele pensa que a busca da felicidade é um deles. Buscar a felicidade. Aonde? Na loja tem para vender? Não tem. A gente vai encontrar numa prateleira do supermercado? Não. Como eu disse, é um estado de espírito, estarmos interligados, né, sintonizados com Jesus Cristo e o Pai Celestial. Né? Ele fala que ele dá alguns itens do que é a felicidade. Ele diz assim, viver segundo o padrão da felicidade. Ele conta que os 30 primeiros anos da história do livro de Mormon, né, não apresentam um cenário agradável. Realmente, acho que todos aqui, a maioria, já leu o livro de Mormon algumas vezes, eu imagino. Né? E tinha muita hostilidade dentro da família de Leí e Saraía. Né? E isso tornou-se tão intenso que ela se dividiu em duas partes, a família se dividiu em duas partes, né? Com grupos refugiando no deserto adentro, quando eles partem para o deserto, temendo por sua vida, né? Caso se tornassem vítimas da perseguição sanguinária de outro grupo. E à medida que o primeiro grupo se embrenhou por terras inexploradas para terem segurança e construir uma nova vida da melhor maneira possível, o profeta líder dessa metade da família nefita declarou que eles viveram segundo o padrão de felicidade. Alguém poderia ler para nós, segundo Nef 5:27? Alguém tem fácil? Estou usando o telefone, não tem fácil aqui. É segundo Nef? Segundo Nef 5:27. Segundo Nef 5. Segundo Nef 5:27. 5:27, eu achei. Achou? Quer ler para nós, por favor? Ok. E aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade. É isso que eu acabei de ver. Eles viveram segundo o padrão da felicidade. Então, o que é? Obrigada, Diva. À luz do que eles haviam passado nos últimos 30 anos e do que sabemos sobre as provações futuras que ainda sobreviriam, se a gente lê, a gente sabe, né, no livro de Mormon. Esse comentário parece que quase doloroso. De que forma essas coisas poderiam ser descritas como algo remotamente parecido com a felicidade?
Mas Nefe não diz que eles estavam felizes, embora fosse evidente que estivesse. O que diz é, eles viveram segundo o padrão da felicidade. Né? Então, o Elder diz assim, desejo que vocês entendam que há uma chave maravilhosa nessa frase, que pode desbloquear bênçãos preciosas para vocês pelo restante da vida. Não creio que Deus, em sua glória, os anjos do céu ou os profetas na terra pretendam que sejamos felizes o tempo todo. É aquilo que eu falei, ninguém vai ser feliz o tempo todo. Todos os dias e de todas as maneiras, considerando os testes e as provações que esta esfera terrena está destinada a promover. O presidente James E. Faust, né, ele foi um presidente da igreja, foi um conselheiro do presidente, ele foi segundo conselheiro na primeira presidência do Elder, foi presidência do presidente Thomas S. Monson. Ele foi o conselheiro dele. Ele era segundo conselheiro. Ele comentou certa vez, a felicidade não nos é concedida num pacote que só precisa ser aberto e consumido. Né? Ninguém jamais será feliz 24 horas por dia e 7 dias por semana. Isso é uma verdade, né? O que eu falei lá no começo. A gente vai passar por desafios. A gente não pode achar que a nossa vida vai ser plena de felicidade. Nós vamos ter desafios. Os desafios dessa vida terrena. Mas, né, ele diz, quero assegurar-lhes que no plano de Deus podemos fazer muito para encontrar a felicidade que desejamos. Podemos seguir certos passos, formar determinados hábitos e fazer algumas coisas que Deus e a história nos ensinam ser o caminho para a felicidade. E com certeza de que se vivermos de tal maneira, é muito provável que aquela borboleta pose em nosso ombro. Realmente, a gente vai viver com dificuldades, não vai ser feliz, sentir felicidade 24 horas, vai ter dias de tristeza, vai ter dias de dificuldade, vão ter dias de perdas e vão ter dias muito difíceis. Nós teremos muita turbulência, nós teremos desafios grandes para a nossa vida, que muitas vezes vai nos deixar triste, vai nos fazer chorar, né? Vai fazer com que a gente, às vezes, se sinta assim, nossa, eu tô acabada, eu estou muito triste. Mas a gente não pode esquecer que nós temos, né, esse padrão de felicidade que vem do Senhor. E para que a gente possa ter isso aí, o que nós temos que fazer? Seguirmos tudo que é ensinado a nós e que pode fortalecer o nosso espírito. Se nós tivermos o nosso espírito estiver fraco, a gente não consegue visualizar que existe um plano de felicidade, sim, à nossa espera. Não é fácil, mas aquela borboleta que a gente persegue, que é uma forma de dar um exemplo, ela vai pousar no nosso ombro. Ou seja, se nós nos mantermos firmes dentro do Evangelho, nós fizermos as coisas que nos são requeridas, a gente vai sentir essa felicidade. Ela vai vir quando, às vezes, a gente não está nem esperando. Esse sentimento, ele vai vir sem que tenha uma causa exata para que a gente possa sentir. Ele vai vir com um sentimento bom. A gente fala, nossa, hoje eu estou tão feliz, estou me sentindo tão feliz, que eu, nossa, o que será que está acontecendo comigo? Que hoje eu estou feliz. Quem não viveu isso já? Quem já não sentiu essa sensação de, às vezes, sentir uma alegria que a gente não sabe de onde vem, né? Por que a gente está feliz? Então, a gente tem que voltar os nossos olhos para o Evangelho e para o nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Vem dele, vem do amor que ele tem por nós, né? Vem dele nunca nos deixar sozinho, mesmo quando a gente está triste, que a gente se acha perdido, né? Hoje, o Pedro falou uma coisa que me remeteu muito dentro da aula. Ele disse assim, nossa, eu estou muito feliz por vocês serem tão carinhosas, me tratarem tão bem, mas eu que não sou ninguém. Pedro, meu querido, você é muito mais do que você pode imaginar. Você é um filho amado do Pai Celestial. Então, você é muito superior ao que você acha. Que você não é nada, você é assim. Você é, em primeiro lugar, você é um filho amado do Pai Celestial. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa querida. As pessoas têm maior carinho por você
pela pessoa que você é, né? Então, nunca se sinta que, ai, mas por que estão fazendo isso para mim? Logo eu que não sou nada. Você é assim. Você é muito, muito, muito. Você é o filho amado do Pai Celestial. Okay? Ele diz assim que, em suma, a melhor chance de ser feliz é o fazer o que as pessoas felizes fazem, viver como elas e andar pelo caminho que elas trilham. Se assim fizerem, aumentarão exponencialmente suas chances de encontrar alegrias em momentos inesperados, que é o que eu disse, vai vir a felicidade sem a gente ter que correr desesperadamente em busca dela, né? Você essa alegria virá em momentos inesperados, você encontrará paz em lugares imprevistos e se defrontará com a ajuda de anjos que vocês nem imaginavam que soubessem da sua existência. Que eu disse agora, nós somos seres espirituais, nós estamos vendo experiências mortais, mas nós somos muito mais do que nós podemos imaginar. Nós temos anjos que são enviados pelo Senhor que nos cuidam, sempre, às vezes de uma maneira até inesperada. Nós temos anjos ao nosso redor que muitas vezes eles não têm asa. Muitas vezes são pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho para nos cuidar, para nos estender a mão em momentos difíceis, quando a gente acha que a gente está sozinho. Então, isso é um plano de felicidade. Que a gente possa ter sempre os olhos voltados, né? Para isso, a gente sentir, olha, eu nunca estou sozinho. Primeiro, eu tenho o Pai Celestial, eu tenho o seu Filho Jesus Cristo e tenho anjos que são enviados para cuidar. Então, nada está perdido. No momento que a gente sente tristeza, a gente deve realmente voltar nosso pensamento, nosso coração, a nossa oração, para que a gente possa tirar isso, essa tristeza, essa coisa ruim de nós e deixar a felicidade entrar no nosso coração, para que a gente sinta essa sensação boa. Ele diz assim, acima de tudo, a suprema felicidade, a paz verdadeira e qualquer outra coisa que seja remotamente semelhante à alegria mencionada nas Escrituras encontram-se de modo essencial e eterno na prática do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos outros sistemas de crença e filosofia foram tentados. Na verdade, podemos afirmar com segurança que praticamente todos os sistemas e filosofias foram experimentados ao longo dos séculos. Mas quando o apóstolo Tomé apresentou ao Senhor a pergunta que os jovens fazem com muita frequência hoje em dia: como podemos saber o caminho? Que para muitos significa como podemos saber o caminho para ser felizes. Jesus deu a resposta que vem soando de eternidade em eternidade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Está em João 14:5 e 14:5 a 6 e 13:14. Aí ele diz: olha só que promessa. Vivam a minha maneira, permaneçam na minha verdade, vivam minha vida, vivam de maneira que lhes estou mostrando e ensinando. E tudo que pedires será dado, e tudo que buscares encontrarão, incluindo a felicidade. Eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que nós pedimos ao nosso Pai Celestial, de coração aberto, em oração, com nossos joelhos muitas vezes dobrados ao chão, a gente vai receber. Pode não receber na hora. Na hora você pode falar, não, se eu conversei, eu orei, eu não estou sentindo. Às vezes isso não vai vir naquele momento. Às vezes a gente tem a pressa de que as coisas aconteçam na vida da gente. E a gente não deixa o Senhor operar na nossa vida. Muitas vezes nós próprios fechamos a porta para a felicidade. A verdadeira felicidade não é em ter bens, em ter fortunas, não. A verdadeira felicidade
é sermos, de fato, seguidores de Jesus Cristo. É depositarmos nossa confiança e nossa fé plena e total nele e no seu Filho Jesus Cristo. Se nós estivermos com humildade e dispostos a seguirmos e ouvirmos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e abrimos nossos ouvidos, coração e alma, é o que eu disse, nós nunca vamos estar só. As coisas, essa felicidade, ela pode, às vezes, não estar naquele momento, não ter chegado ao nosso coração, mas, com certeza, quando você menos esperar, ela é como aquela borboleta, que quanto você perseguia, ela fugia de você. No momento que você se voltou para outras coisas, coisas boas, ela veio e pousou no seu ombro. E assim a felicidade. Ele disse assim, que parte das bênçãos pode vir em breve, partes podem vir mais tarde e partes podem não nos chegar nessa existência, mas virão todas elas. Então, irmãos e irmãs, muitas vezes, as bênçãos que nós almejamos para a nossa vida, as coisas que nós desejamos, às vezes, uma parte delas vai chegar nessa vida mortal, sim. Nós vamos receber. Não tem hora e nem dia marcado, mas elas virão. Parte delas podem chegar mais tarde, podem chegar hoje, elas chegar um pouco mais adiante na nossa vida. E algumas não chegarão nessa vida mortal. Nós sentiremos e teremos elas sim, mas todas que nos foi prometido, nós as teremos. Mas elas podem estar lá quando estivermos junto ao nosso Pai Celestial, quando nós estivermos vivendo do outro lado do véu. Então, a gente não pode jamais achar, eu não vou conseguir muitas coisas na minha vida, estou passando pela terra e não vou conseguir. Vai conseguir. E o que não for, o Senhor sabe de todas as coisas, e o que não for designado para essa vida, e sim, para após o véu, no mundo espiritual, nós a receberemos, porque o Senhor, ele é um homem de palavra, ele é um ser de palavra, e o Senhor nunca vai prometer o que não vai ser cumprido. Se não for agora, nessa vida, é porque não tem que ser. E a gente só vai conhecer e saber disso do outro lado do véu. Muitas coisas não nos serão reveladas nessa vida mortal, pode ter certeza absoluta. Muitas coisas vão acontecer e nós não vamos entender por quê. Mas quando nós estivermos do outro lado, nós vamos poder ter o entendimento e tudo nos vai ser revelado. Com certeza, eu tenho absoluta certeza. Né? Ele diz assim, e isso tudo que ele está dizendo aqui, ele disse que é um incentivo. Que grande incentivo é esse depois de uma segunda-feira triste, uma terça chorosa ou uma quarta exaustiva? É uma promessa cuja realização não ocorre por nenhum outro meio a não ser a devoção à verdade eterna. Nas palavras aí na época, né, que ele conta, nas palavras do recém-ordenado elder David O. McKay, né, que ele viveu de 1873 a 1970, ele foi um profeta da igreja, quase um século atrás, a verdadeira felicidade só é encontrada por meio daquele caminho muito trilhado do evangelho, estreito e apertado como que conduz à vida eterna. Algo muito diferente da gratificação, dos prazeres ou de alguma emoção passageira. Portanto, amem a Deus e uns aos outros e sejam verdadeiros no evangelho de Jesus Cristo. Essa é a receita, não existe uma receita mágica. Essa é a verdade. Né? Se nós queremos ser felizes, se nós queremos receber tudo que nos é prometido, tanto nessa vida como lá do outro lado do véu, que sejamos seguidores fiéis do Evangelho de Jesus Cristo. Que a gente possa amar ao Senhor acima de todas as coisas, amar nossa família, amar os nossos amigos e amar até aqueles que não nos querem bem, que a gente possa amar. Porque essa é a preparação para que a gente possa receber a nossa felicidade plena, que plena mesmo nessa vida não vai acontecer. Ela vai ser só na vida eterna, com certeza. Ele diz também que escolher a felicidade. Segundo, aprenda o mais rápido possível que muito da sua felicidade está em suas próprias mãos. Não em eventos, circunstâncias, fortuna ou infortúnio.
Isso é parte do motivo pelo qual a batalha pelo arbítrio foi vencida no conselho pré-mortal dos céus. Temos escolha, temos vontade própria, temos o arbítrio e podemos decidir. Se não a felicidade em si, pelo menos a escolha de viver segundo o padrão dela. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que foi um presidente dos Estados Unidos, tinha razões de sobra para se sentir infeliz no mandato. Mais difícil que um presidente dos Estados Unidos já tivera. Mas mesmo ele refletiu que a maioria das pessoas é tão feliz quando decide quanto decide ser em sua mente. A felicidade acontece primeiro na cabeça, e só muito tempo depois é que vai estar ao alcance das mãos. Joseph Smith estava vivendo segundo o padrão de felicidade, numa situação muito infeliz, quando escreveu da cadeia de Liberty para os outros do lado de fora, que também eram vítimas de uma grande injustiça e perseguição. Que a virtude adorne teus pensamentos incensamente. Então a tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. O Espírito Santo será teu companheiro constante e teu cedro, um cetro imutável de retidão e verdade. Está lá em Doutrina e Convênios, 121, 45, 46. Ou seja, pessoas que passaram por dificuldades. O Abraham Lincoln foi um presidente com muitos problemas nos Estados Unidos, na época, Grande Depressão, todos aqueles problemas que o país passou, né? E ele podia se sentir infeliz e abandonar tudo se ele quisesse. Como o nosso profeta Joseph Smith, quando estava lá na cadeia de Liberty, sofrendo todo tipo de injúrias, de maldades, enfim, colocando fogo na sua casa, com a sua família dentro. Ele passou por todas, mas a mente dele não se deixou cair e se desviar do pensamento positivo, do pensamento que tudo aquilo passaria, né? Então, a gente tem que deixar que a virtude adorne os nossos pensamentos, né? Que as coisas boas entrem na nossa cabeça, mesmo em tempos difíceis. É difícil. É difícil quando você está passando por uma dificuldade, ou você falar, mas deixar. Não, a gente tem que se agarrar na barra. Nós que conhecemos o Evangelho, nós que estamos aprendendo sempre o Evangelho, a gente tem que usar essas palavras e se agarrar na barra de fé e deixar que os pensamentos melhores adornem, né? Que eles entrem na nossa cabeça e nos faça sentir felizes, mesmo com todas as dificuldades e com todos os desafios que a gente passa e que esses grandes, né, como o profeta Joseph Smith, como Abraham Lincoln, como outras pessoas já passaram nessa vida mortal, eles não desistiram. Já pensou se Joseph Smith, com todo o sofrimento que ele teve, que não estava batendo a felicidade, vamos dizer assim, na vida dele e da família dele e dos demais santos que eram perseguidos naquela época, se todos eles tivessem desistido e dito assim, chega, não quero mais isso para mim, não quero, o que teria acontecido? Nós não estaríamos hoje aqui vivendo esse evangelho, nós não teríamos o que Jesus Cristo, né, passou, e depois um profeta que escolhido por ele passou, e não houve desistência, não houve abandono, e não deixou que pensamentos, o profeta não deixou que pensamentos ruins tomassem conta dele. Então, que esses exemplos, né, que a gente deixe que o Espírito Santo, ele seja sempre o nosso companheiro constante, né, que ele sempre esteja conosco e não deixe que as coisas ruins, que não abale a nossa felicidade aqui dessa vida e a nossa felicidade lá na eternidade. Né? Ele diz assim, com muita frequência, pensamos que tudo depende do coração, mas não é assim. Deus espera uma mente solícita na busca tanto de felicidade quanto de paz. Deus quer que a gente tenha paz e que a gente tenha uma mente solícita. Coloque isso na mente. Tudo exige esforço. Nada vem fácil para ninguém. É uma batalha, mas uma batalha pela felicidade que vale a pena lutar. Né? Ele diz que
seguindo, ele diz assim: o que é uma das coisas para nos ajudar? Seja bondoso e atencioso. Esta é uma outra maneira. Ao preparar essa mensagem, diz ele, passei bastante tempo no escritório tentando lembrar se conhecera alguma pessoa feliz que tivesse sido rude ou desagradável comigo. E querem saber? Não consegui lembrar-me de nenhuma, nem mesmo uma única. Portanto, aprendam logo cedo na vida essa grande verdade. Nunca é possível construir nossa felicidade à custa da infelicidade alheia. Né? Que horas são? Eu tenho mais um tempinho ainda, Diva? Sim, Snaide. Então, tá. Então, ele diz assim, que as pessoas felizes não são negativas, cínicas ou maldosas. Portanto, não se iludam achando que tais fazem parte do padrão de felicidade. Se a minha vida me ensinou alguma coisa, é que a bondade, a simpatia e o otimismo baseados na fé são características de pessoas felizes. Para citar Madre Teresa de Calcutá, ela disse: nunca permita que alguém saia de sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Seja a expressão viva da bondade de Deus, bondade no rosto, no olhar, no sorriso, em suas saudações calorosas. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm suas dificuldades, mas, gente, é tão difícil você lidar com uma pessoa que está sempre brava, sempre amargurada, sempre tratando a outra pessoa sendo ríspida, né? E tratando mal. Eu vou dar um pequeno exemplo meu, vou compartilhar. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu não era casada ainda com o meu marido, né? Mas a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu precisei tirar um visto, né? Eu precisei de ir no consulado tirar um visto. Olha, eu tinha saído do país, mas para outros países ali, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, que não precisava de visto. Então, para vir para os Estados Unidos, precisava tirar visto, né? Eu ia vir como visitar os Estados Unidos, passear. Gente, eu fui no consulado em São Paulo, aonde eu tirei meu visto. Olha, é que eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido ou maltratado ela, como ela me maltratou, eu não teria tido visto, eu não teria vindo nos Estados Unidos. Eu fui fazer entrevista, eu trabalhava, então eu levei tudo que eu tinha. Eu tinha casa própria no Brasil, eu tinha meu carro, eu tinha meus olerites todos do meu trabalho, que eu trabalhava, escritura da minha casa, documentos. Eu levei tudo, eu fiz um camalhaço, eu fui bem preparada. Olha, na hora dessa entrevista, foi uma mulher, uma americana, que me entrevistou, lá em São Paulo. Pensa numa pessoa que me tratou mal. Ela me tratou tão mal. E eu vinha na casa de um irmão e de uma irmã, né, da igreja, lá na Flórida, lá em Miami, que ela era presidente da Cidade de Socorro e ele era o presidente do ramo, um ramo que teve em Miami que já fechou há muitos anos. E eles iam me levar até Utah para eu conhecer. Olha, mas ela me tratou tão mal, ela gritou comigo, ela gritou: que negócio é esse de bispo? Bispo, o que é bispo? Eu não sabia o que é bispo, bispo. E ela batia assim, e eu tentando explicar para ela, e ela falou um monte para mim, me tratou mal, pediu: cadê todos os seus documentos? Aí eu passei, né, por baixo da... Assim, ela pegou os documentos, olhou, foi lá para dentro, mostrou lá deve ser o superior dela, não sei, e voltou. Quando ela voltou... Tem coloca no mudo, gente, por favor. Juliana, coloca no mudo. Obrigada. Quando ela voltou, ela pegou meus documentos assim, ó, enfiou por baixo lá de onde tem o vidro lá onde ela faz entrevista, jogou meus documentos, caiu tudo no chão, e eu achei, peguei. Aí ela falou assim: tá aprovado o seu visto, vai preencher isso aqui, que passaporte vai ficar para colocar visto e vai ser entregue na sua casa dentro de 7 dias, sabe? Até logo, ela falou para mim. Eu abaixei humildemente, peguei tudo aquilo que estava no chão, que ela jogou, e fui lá preencher. Minha mão eu tremia, né? Eu fui preencher. Aí uma senhora que estava em entrevista no outro guichê do lado viu tudo. Aí ela disse para mim: nossa, moça, você é forte demais. Eu não sei se eu teria a sua força, sendo tão maltratada,
a mulher xingando, falando, e ainda jogou todos os seus documentos no chão. Eu disse para ela, coitada, ela não deve estar no melhor dia dela. Mas tudo bem, ela foi aprovado o meu visto, isso é o que basta. O que ela fez para mim não é sobre mim, é sobre ela. Então não tem importância. E não me importei. Eu era membro da igreja, acho que fazia 1 ano que eu era membro da igreja, quase 2 anos. E eu fui embora, mas eu nunca esqueci. Não por mágoa, não fiquei magoada, mas eu sobrevivi, porque se eu tivesse me degladiado com ela, eu tivesse maltratado ela, ela não teria concedido visto, ela teria feito qualquer coisa e falar, não, seu visto não foi aprovado. Então, muitas vezes, a gente vai sofrer desafios, né? E uma das coisas também que o Elder, eu não quero, porque a aula vai ficar muito, é uma aula comprida, ele também nos alerta, é sobre rejeitar a transgressão. Além da gente, às vezes, ser humilde, ter que, muitas vezes, se calar e deixar, não debater com as pessoas, ele diz assim, peço-lhes que rejeite a transgressão para viver em conformidade com a natureza de Deus, que é a natureza da verdadeira felicidade. Incentivo-os, aplaudo-os em seu empenho de buscar a senda que a ela conduz, ou seja, a felicidade. Não é possível achá-la de nenhuma outra forma, né? Meu testemunho é que Deus, o Pai Celestial, está sempre incentivando e aplaudindo sua busca com ainda mais amor do que eu, né? Eu testifico que ele deseja que sejam felizes e tenham verdadeira alegria. Testifico que a expiação do seu unigênito, Jesus Cristo, que oferece o caminho reto e, se necessário, um novo início, uma segunda chance, uma mudança em nossa natureza, se for o caso. Ele diz assim, eu oro para que saibam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém alcança a verdadeira felicidade ao não ser por meio dele. Oro para que um dia, em algum lugar, vocês alcancem cada desejo justo do seu coração à medida que viverem o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o padrão que conduz às bênçãos eternas. Então, essa é a aula, né? É um discurso maior, se alguém quiser depois ler sobre ele. O discurso dele é intitulado, como eu disse, O Caminho do Evangelho para a Felicidade. Eu sei que essas coisas são verdadeiras, esse discurso dele é maravilhoso. Eu sei que o caminho para a nossa felicidade é o nosso Salvador Jesus Cristo e o nosso Pai Celestial. Se nós estivermos prontos a sempre ouvir os seus conselhos, a seguirmos o que ele nos ensina aqui, com certeza nós sentiremos felicidade. Mesmo que tudo esteja difícil, a gente vai sentir felicidade. Quando alguém nos distrata ou é rude conosco, como aquela mulher, aquela americana lá, há tantos anos atrás foi comigo, que a gente não debata com a pessoa, que a gente deixa porque não é sobre você, é sobre a pessoa. Então, se alguém tentar te fazer algum tipo de mal ou te magoar, deixa a pessoa. Ore por ela. Às vezes o espírito dela, quando ela tem aquela atitude, às vezes ela está com o espírito fraco. Então, ore por ela, né? Sinta amor, sinta compaixão por essa pessoa, porque isso tudo faz parte do plano do Senhor para que a gente possa sentir felicidade, né? Quando a gente está com o nosso espírito em paz, estamos em paz e em sintonia com o Senhor, tudo vai ficar mais fácil para nós. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Sei que Jesus é o Cristo, que ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Sei que o Pai Celestial é um Pai maravilhoso, bondoso, que está sempre pronto para nos estender as mãos, que está sempre pronto para nos entender, que a gente busque por ele nas nossas orações, nas nossas dificuldades, e sempre a gente deposite a nossa fé e a nossa confiança total nele. Que se nós fizermos a nossa parte, com certeza no último dia tudo ficará bem. Estaremos bem e poderemos um dia voltar a viver com ele. Essa é a minha aula, o que eu pude compartilhar com vocês, fiz com maior amor e carinho, e deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Para complementar a aula, vamos lá. Ai, Muito que lindo. obrigada. Eterna é o que eu quero pra mim. Quero pra todo mundo que a vida seja assim.
Foi por isso que Cristo andou na terra e aqui morreu por mim. E ele venceu a morte pra história não ter fim. E um dia vamos juntos pra casa retornar, viver da maneira certa, ter felicidade eterna. Pais, filhos, todos